Chega mais que eu preciso te contar uma história que vai mexer com você de um jeito que você não espera. Uma história sobre uma criança que ninguém conseguia entender, sobre um pai rico que jogou dinheiro em tudo que a ciência podia oferecer e não resolveu nada, e sobre uma mulher simples que fez em 15 minutos o que nenhum especialista conseguiu em anos. Mas fica até o final, porque tem uma virada aqui no meio que vai te deixar sem palavras. E olha, o que ela descobre sobre o passado dessa família vai mudar tudo, absolutamente tudo. O restaurante estava no seu momento mais movimentado da semana quando eles entraram. Pai, madrasta e uma menina de 7 anos que todo mundo no salão já conhecia de nome. Não porque fosse famosa, porque toda sexta-feira, sem falta, ela transformava aquele jantar em um espetáculo de destruição. Pratos jogados, copos derrubados, gritos que paravam as conversas das outras mesas. 15 sextas-feiras seguidas. 15 vezes a mesma cena. Ela servia aquela família há meses. Já tinha visto psicólogos serem chamados. Já tinha visto babás sendo demitidas. Já tinha visto o pai, um homem poderoso e bem-sucedido, olhar para a própria filha sem saber o que fazer. A madrasta ficava no celular com vergonha, e a menina continuava gritando, jogando, destruindo, semana após semana. Mas naquela noite algo foi diferente. Enquanto todos olhavam para a bagunça, ela olhou para o rosto da menina e viu o que ninguém mais estava vendo. Lágrimas, silenciosas, escorrendo pelo rostinho enquanto ela jogava os nuggets no chão um por um. Aquilo não era birra, era um pedido de socorro. Era a única língua que ela sabia falar naquele momento. Continua aqui comigo, porque o que ela fez a seguir vai te surpreender e vai te ensinar algo que você vai carregar pelo resto da vida. Ao invés de buscar pano para limpar, ela se ajoelhou. No chão do restaurante, na frente de todo mundo, ficou na altura dos olhos da menina e disse baixinho que quando era pequena também ficava muito brava. Não porque era malvada, porque sentia uma dor por dentro e não sabia como contar para os adultos. Então fazia bagunça, porque bagunça faz barulho e barulho faz as pessoas prestarem atenção. A menina parou e perguntou se ela também sentia essa dor. A menina assentiu com a cabeça. Naquele momento, o restaurante inteiro prendeu a respiração. O pai, que tinha gasto fortunas em terapias, viu a filha tendo uma conversa real pela primeira vez em 2 anos. A madrasta largou o celular. E quando a garçonete perguntou o que ajudaria essa dor a passar, a menina se aproximou e sussurrou no ouvido dela. A resposta foi simples demais para qualquer especialista ter pensado nisso. Ela queria que alguém jantasse com ela, ao invés de ficar só olhando ela jantar. Se isso tocou em você agora, deixa um coração aqui nos comentários. Porque o que essa criança estava pedindo é o que muita gente adulta também precisa e não consegue pedir. Ela sentou na mesa, comeu junto, conversou sobre desenhos animados, contou piada boba. E pela primeira vez em 15 sextas-feiras, aquela família jantou em paz. No fim da noite, o pai a chamou em particular com os olhos marejados. Perguntou como ela tinha feito. Ela disse que não tinha feito nada de especial, que tinha apenas conversado com a menina, não sobre ela, com ela. Ele tirou dinheiro do bolso, muito dinheiro. Ela olhou para o valor, olhou para ele, olhou para a menina que desenhava tranquilamente num guardanapo e disse que guardasse o dinheiro, porque o que tinha acontecido ali não era um milagre, era só o começo. E aí a história entra numa direção que ninguém poderia prever. Dias depois, ele a convidou para jantar na mansão. A menina tinha pedido, queria mostrar os desenhos e contar sobre a mãe, que tinha partido num acidente 2 anos antes. Uma mulher que a menina adorava e que a madrasta nunca conseguiu substituir, não por falta de tentativa, mas porque a criança tinha medo de gostar de alguém e perder de novo. No jantar, a menina disse uma frase que parou todo mundo. Disse que a garçonete tinha luz nos olhos, igual a mãe, e que por isso soube que ela era especial.
A madrasta ouviu tudo aquilo e, ao invés de se sentir ameaçada, escolheu algo corajoso. Escolheu fazer parte. Reconheceu que havia passado 2 anos tentando ser algo que a menina não deixava ela ser, e que talvez o caminho não fosse competir, mas caminhar junto. Não para por aí. Fica comigo, porque a parte mais pesada ainda está chegando. Semanas depois, a família do pai apareceu na mansão como um furacão. Ternos caros, advogados em espera, documentos sobre o passado dela, acusações, a palavra oportunista dita na frente de todos, tentativas de separar a criança de alguém que finalmente tinha trazido alegria de volta para aquela casa. A madrasta foi quem se levantou primeiro, rasgou os papéis na frente de todos. Disse que nenhum documento explicava o que ela tinha visto nos últimos meses. Que uma pessoa pode ter todo o currículo do mundo e não conseguir o que o amor genuíno consegue em uma tarde. Mas então veio a virada que ninguém esperava. Uma revelação sobre o passado conectou as histórias dessas 2 famílias de um jeito que parecia impossível. O homem que anos atrás tinha destruído a família dela era o mesmo pai do homem que agora queria que ela fizesse parte da sua família. Uma coincidência cruel demais para ser acidente. Dor encontrando dor. Passado encontrando presente. Ela foi embora na noite da revelação. Sem despedida, sem explicação. Foi parar na frente das lápides dos pais, na chuva, sozinha com 16 anos de raiva represada e um punhado de recortes de jornal que guardava desde criança tentando entender o que tinha acontecido com a família dela. E foi lá, no lugar mais improvável do mundo, que uma menina de 7 anos apareceu correndo entre as lápides com o pijama e o ursinho de pelúcia no braço, dizendo que havia ido buscá-la. E foi aquela criança, que não entendia de rancor nem de dívidas históricas, que disse algo que nenhum adulto conseguiria dizer com tanta clareza. Disse que família não é sobre o passado. É sobre escolher ficar junto no futuro. Compartilhe esse vídeo agora com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser alguém que está carregando uma mágoa antiga, alguém que acha que o passado define o futuro, alguém que desistiu de construir pontes. Você pode ser a mensagem que essa pessoa estava esperando. O que aconteceu depois foi lento, imperfeito e real. Não foi um final de conto de fada instantâneo. Foi perdão construído dia a dia, tijolo por tijolo. Foi uma criança que começou a chamar de mamãe alguém que tinha chegado carregando bandeja. Foi uma madrasta que encontrou o próprio lugar numa família que tinha demorado a te aceitar. Foi um pai que entendeu que dinheiro compra muita coisa, mas não compra a presença verdadeira de quem olha nos olhos de uma criança e enxerga a dor dela antes de qualquer outra coisa. E a mulher que tinha chegado naquela mansão sem nada além de um avental e a capacidade de ouvir saiu de lá com algo que nenhuma fortuna poderia comprar: uma filha, uma família. E a certeza de que o amor, quando é de verdade, não escolhe o momento certo para aparecer. Ele aparece no único momento possível, que é exatamente aquele em que você mais precisa. É isso que eu quero que você leve dessa história hoje. O lugar onde você está não define quem você é. O que você carrega por dentro, a sua capacidade de enxergar o outro, de se ajoelhar quando todo mundo está em pé, de ouvir quando todo mundo está gritando, isso sim define. Nunca subestime o poder de sentar junto à mesa de alguém que está sofrendo. Às vezes, é isso que muda tudo. Se esse vídeo falou com você, se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem uma história nova aqui que vai te pegar de surpresa. E não esquece de compartilhar com alguém que precisa de um lembrete de que recomeçar é sempre possível. Um abraço enorme, cheio de carinho e amor, e até o próximo vídeo.